Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Quem lembra quantas vezes Jesus já ensinou sobre a sua missão aos discípulos? Se você acertar, você pode ir lá na biblioteca do pastor Adriano e escolher um livro à sua escolha. Alguém arrisca? Essa é a terceira vez aqui no Evangelho de Mateus que Jesus fala abertamente sobre a sua principal missão neste período. Cristo já havia falado sobre isso lá no capítulo 16, dos versos 21 a 23, e também no capítulo 17. No verso 6 ele falou brevemente, depois versos 22 e 23 ele fala mais uma vez qual é a sua principal missão. A sua principal missão é ser entregue nas mãos dos sacerdotes, sofrer, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Desta vez, o texto nos informa, primeiramente, que Jesus está naquela viagem que nós já temos acompanhado aqui já há algum tempo, rumo à Judéia, aqui especificamente em direção a Jerusalém. E é durante a viagem, agora não mais provocado por um encontro, conforme nós vimos das crianças chegando a Jesus, depois o jovem rico, agora Jesus toma a iniciativa de chamar os discípulos durante essa viagem rumo a Jerusalém, chama eles para o lado e fala mais uma vez sobre a sua missão. Pela terceira vez, ele fala para os discípulos de maneira bem clara o que vai acontecer a ele quando chegar em Jerusalém. E antes que você pense, puxa, vamos nós de novo falar sobre o mesmo assunto, já é a terceira vez que nós vamos falar sobre a missão de Jesus. Será que os outros textos já não foram suficientes para isso? E eu vou dizer que não. Aqui nós temos diferenças importantes. Nós temos informações valiosas aqui que valem o nosso esforço de mais uma vez parar para falar sobre a missão de Jesus. Vários detalhes sobre o que acontecerá com Cristo são revelados aqui pela primeira vez aos discípulos. O que nós temos diante de nós hoje é a revelação muito bem detalhada acerca de um crime premeditado. Um crime que foi muito bem planejado. Então hoje nós veremos, de acordo com os detalhes aqui que o texto nos informa, tudo que envolve este plano para matar o Messias. Nós veremos quem são os envolvidos neste plano. Nós veremos a forma deste terrível crime. E também veremos quais são os objetivos com este assassinato. Então vamos direto ao que interessa. Primeiro nós vamos aqui analisar quem são os envolvidos neste assassinato premeditado. O verso 18, na primeira parte, nos diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Aqui nós encontramos o primeiro envolvido no assassinato do Filho do Homem. E aqui, para aqueles irmãos que não acompanharam a exposição toda aqui de Mateus, teve uma pregação, quando pela primeira vez Jesus utiliza o título Filho do Homem, eu gastei uma exposição inteira para explicar o que significa esse título. Qual é o significado de o Filho do Homem? Então aqui eu vou só lembrar de maneira rápida para aqueles que não acompanharam essas outras exposições. O título Filho do Homem foi o título que Jesus mais usou durante seu ministério para falar dele mesmo. E ele faz uma referência às profecias do Antigo Testamento, especificamente ao profeta Daniel. Lá no capítulo 7 de Daniel, nos versos 13 a 14, o profeta diz que ele estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, ele está dizendo, Daniel está dizendo, foi dado ao filho do homem o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o Filho do Homem, segundo o profeta Daniel,
é o próprio Messias. É este rei no seu reino. Jesus afirma para os seus discípulos que o Filho do Homem será entregue, ou seja, o Messias será traído. Cristo reforça essa informação que ele já havia dito lá na segunda vez que ele falou abertamente sobre qual era a sua principal missão, sua morte e ressurreição. Jesus não será apenas capturado pelos seus opositores, Jesus será traído, ele será entregue pelo traidor. Nós hoje já sabemos quem o traiu, não é mesmo? O traidor, ele sai deste grupo mais íntimo dos seus discípulos, era um dos 12. Alguém que ouviu os seus ensinamentos. Ele ouviu sobre a sua incapacidade no processo da salvação, conforme Jesus ensinou há pouco tempo atrás. Esse homem aqui, o traidor, ouviu sobre os perigos da riqueza, sobre a necessidade que nós temos que lutar contra o orgulho, de nos mantermos humildes como crianças. O traidor ouviu tudo isso em primeira mão. Entretanto, o traidor nunca teve o seu coração regenerado. Nós sabemos que, na verdade, Judas era um amante das riquezas. Ao perceber que Jesus não era o Messias que ele esperava que fosse, ao perceber que Jesus não era um líder revolucionário que iria conquistar o reino com o seu exército na força, muito diferente disso, né? Ao perceber que Jesus era um Messias do tipo servo e sofredor, ao perceber que a cruz era a principal missão de Jesus, Judas, tomado pelo seu próprio pecado e influenciado por Satanás, decide entregar o seu mestre por um punhado de moedas de prata. Então, segundo o texto, o traidor, Judas Iscariotes, é o primeiro envolvido aqui neste assassinato. Na sequência, Jesus revela mais alguns dos personagens deste crime. Ele diz: eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue, traidor. Entregue a quem? Aos principais sacerdotes e escribas, e eles vão condená-lo à morte. Então, na primeira vez que Jesus ensinou sobre a sua missão, ele foi um pouco mais completo ao falar sobre esses religiosos. Ele disse que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, lá em Mateus 16, 21. Agora, Cristo ele dá uma resumida, ele diz apenas os principais sacerdotes e escribas. O que, na verdade, tudo isso aqui, tanto no capítulo 16 quanto agora, é uma referência ao Sinédrio, a elite religiosa que comandava a religião deste povo. O que existe de novo agora, de diferente da informação anterior, lá do capítulo 16, é a informação que esses líderes religiosos condenarão Jesus à morte. Ou seja, haverá um julgamento por parte destes homens e a pena de morte será pronunciada contra Jesus. E aí a grande questão a ser destacada aqui em relação a esta condenação à morte de Jesus pelos líderes religiosos é que, por mais que os judeus tivessem uma liberdade de culto na região do Império Romano, por mais que eles fossem livres para praticar sua religião dentro do Império, eles continuavam submissos aos romanos. Os romanos apenas toleravam os judeus em troca da ordem. Os judeus fizeram um acordo: olha, nós deixamos vocês com a religião de vocês, com o templo de vocês, tudo, desde que haja ordem aqui no nosso território, desde que tumultos não sejam tolerados. E aí, por ser um povo subjugado pelo império, os judeus eles não poderiam executar, matar uma pessoa sem a autorização e a participação direta do império. Eles não poderiam determinar a morte de uma pessoa e executar esse julgamento, porque o império não deixava. Então, para fazer cumprir essa sentença que será pronunciada contra Cristo, eles precisariam do Império Romano para isso. E esta é a mais nova informação entregue por Jesus aqui. Segundo o texto, o que a elite religiosa fará
depois de condenar o Messias à morte? Eles vão, segundo o verso 19, entregá-lo aos gentios. E com isso nós chegamos ao terceiro grupo de pessoas envolvidas neste assassinato premeditado, que são os gentios, especialmente os romanos. Judeus e gentios, povos que jamais cooperariam por qualquer coisa, dois grupos irreconciliáveis, porém agora nós vemos eles atuando juntos, em conjunto, com apenas um objetivo: assassinar o Messias, Jesus Cristo. Portanto, neste plano aqui para assassinar o Messias, nós encontramos, por meio do texto, os envolvidos: o traidor, os líderes judeus e os gentios, particularmente os romanos. Entretanto, porém, todavia, existe um quarto envolvido neste assassinato que não está explicitamente declarado no texto, mas que é possível encontrá-lo nas entrelinhas dessa revelação de Jesus. Quem seria esse quarto elemento envolvido neste assassinato premeditado? Quem seria? O próprio Deus. Deus. E aí talvez você pense, mas como, pastor? Onde que você está enxergando um absurdo desses? Deus premeditando assassinar o seu próprio filho. E aí eu trago à memória de vocês um texto que eu gosto muito de repetir, porque ele é muito explícito acerca de um dos principais atributos de Deus, que é a sua soberania, que é Isaías 46, 9 e 10. Em Isaías 46, verso 9 e 10, o texto nos diz, o profeta entregando a própria palavra do Senhor, ele diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. O profeta está dizendo, a palavra do Senhor, o próprio Deus nos informa, que quando ele traz uma profecia, que é a revelação de algo futuro que ainda não aconteceu, ele não está dizendo aquilo porque ele viu o futuro, porque ele anteviu os eventos. O que o texto de Isaías fala? Que eu digo tudo o que vai acontecer, porque essa é a minha vontade. É por isso que eu posso afirmar para você o que vai acontecer, porque eu farei toda a minha vontade acontecer. Então, quando Jesus prediz em detalhes o que ocorrerá com ele, ele está, na verdade, revelando o plano de Deus que jamais pode ser frustrado. Ele está dizendo o que vai acontecer porque esta é a vontade do Senhor. Então, o Deus Filho aqui está, nesse momento, revelando aos 12 toda a vontade de Deus nos seus mínimos detalhes. Está anunciando de maneira clara e transparente tudo aquilo que acontecerá com ele. Jesus será traído, entregue aos religiosos, sentenciado à morte e executado pelos gentios, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus e esta é a revelação dos detalhes acerca do descendente da mulher. Os detalhes sobre a promessa da redenção que foi entregue ainda a Adão. Logo depois do pecado, lá em Gênesis 3,15, quando Deus entregou a promessa de um guerreiro ferido, que venceria o pecado e a serpente. Porém, esse guerreiro receberia uma picada mortal neste processo. Jesus aqui está revelando quem é este guerreiro ferido. Então, toda essa história, todo esse plano aqui, está se desenrolando conforme a vontade de Deus. Nada passa despercebido dele. Nada passa longe do seu controle soberano.
Então, nós já desvendamos aqui a primeira parte do plano para esse assassinato premeditado, que são os envolvidos. Nós temos aqui o traidor, os judeus, os gentios, que são responsáveis pelos seus atos. Sempre bom lembrar, né? Porque a vontade de Deus era isso, que Deus exime o homem da sua responsabilidade. Essa é a tensão que nós vemos constantemente na Bíblia. Deus é soberano e o homem é responsável. Mas nós também temos o envolvimento do próprio Deus aqui. Agora, na segunda parte do plano, nós veremos a forma deste crime. O que o texto nos diz sobre a forma com que o Messias será assassinado? O verso 18 diz que o Messias será traído, entregue nas mãos dos líderes do judaísmo, será condenado à morte e então no verso 19 prossegue. Jesus será entregue aos romanos para ser zombado, açoitado e crucificado. O Messias não será apenas assassinado, não vai ser apenas morto. Jesus aqui está detalhando como ocorrerá esse crime. Esse será um assassinato praticado com requintes de crueldade. O Messias sofrerá uma morte violenta. Antes ainda de ser morto, o Messias será zombado, será açoitado e depois vai ser executado da maneira mais cruel e dolorosa que era autorizada pelo Estado naquele tempo, que era a crucificação. E mais uma vez eu reforço aqui para vocês. Jesus, ele não está apenas antevendo aquilo que aconteceria com ele. Afinal de contas, Jesus era perseguido. Havia um plano para calar o seu ministério. Uma hora ou outra, ele poderia ser morto. Por diversas vezes os religiosos já pegaram em pedras. E por detalhes não cometeram crime ali contra Cristo. Mas Cristo não está apenas predizendo algo que está ali claro, ele está próximo de sofrer um atentado contra a sua vida. Mas Cristo aqui está predizendo os eventos em detalhes. E nós, irmãos, sabemos que tudo isso aconteceu exatamente como Jesus disse que aconteceria. Só que além de ser uma predição para o futuro, além de ser uma profecia que olhava para frente, as palavras de Cristo aqui remetem às palavras que foram ditas lá atrás. As palavras de Cristo aqui confirmam o que havia sido profetizado sobre o Messias anteriormente. Como não lembrar de Isaías 53, quando nós lemos os eventos da crucificação? Como não lembrar daquilo que o profeta escreveu nesse capítulo, nos versos 3 a 7, onde ele diz: era desprezado, o mais ajeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, nós lemos hoje Isaías 53, e o texto parece ser claro como água para nós. Mas imaginem, irmãos, antes da revelação do Novo Testamento. Imagine o povo que só tinha essas promessas, mas que não sabia exatamente quem era esse. Quem seria este homem, esse servo sofredor?
aquilo que era misterioso nas palavras do profeta Isaías, porque muitos dos judeus até hoje entendem o servo sofredor uma referência à nação de Israel. Até hoje há essa interpretação. Aquilo que era misterioso, porque como que a nação de Israel pode vir a sofrer feridas, ser esmagada? Como que as feridas em Israel podem nos curar? Nada disso era claro. Parece que o profeta está falando de um homem específico. E isso era confuso e continua sendo confuso para todo judeu que ainda não teve seus olhos abertos para a verdade em Cristo. O que Jesus está fazendo aqui é elucidando isso. Ele está revelando quem seria esse servo sofredor das profecias. Quem seria este homem castigado e humilhado, morto, transpassado, e que através dele as nossas iniquidades seriam perdoadas? O apóstolo Paulo falou sobre isso de maneira muito clara. Se você pega a carta dele aos Gálatas, no capítulo 3, 13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. A forma aqui deste crime confirma as profecias. Era necessário, conforme Jesus disse lá no capítulo 16 aos discípulos, é necessário que isso aconteça. Por que é necessário? Porque é necessário que um inocente morresse pelo culpado. A lei, irmãos, acerca dos sacrifícios de animais no Velho Testamento, ela providenciava uma ilustração perfeita para que se compreendesse os motivos pelos quais o Messias precisava ser morto. Por que muita gente abandonou Cristo aqui no processo? Cada vez mais que Jesus dizia a missão, porque eles esperavam o Messias triunfante. E Jesus vai ensinando que antes desse Messias triunfante tinha que vir o Messias servo sofredor, porque é necessário que esse sacrifício acontecesse. Porque era necessário que na cruz Jesus bebesse o cálice da ira do Senhor, o cálice que recairia sobre os pecados do seu povo, do qual ele pega e bebe por completo. O próximo texto que nós veremos aqui de Mateus 20 vai falar um pouquinho sobre esse cálice. Jesus vai tratar um pouquinho desse assunto. E aí sobre isso, irmão, sobre a morte do Messias, tem uma pergunta que certamente em algum momento da nossa caminhada cristã a gente vai se fazer. Talvez você já tenha se feito, talvez você já saiba a resposta, mas talvez isso nunca tenha lhe passado na mente. Será que não haveria uma outra forma de perdão a nós, pecadores, que Deus poderia providenciar, que não fosse a morte do Filho? Será que não tinha outra maneira? Será que era necessário Jesus, Deus, se fazer carne, vir entre nós e sofrer tudo que ele sofreu? Não havia outra forma, mais fácil. Será que Deus não podia simplesmente declarar o perdão para todos nós, sem nada disso ter acontecido? Talvez você já tenha se questionado sobre isso, e essa é uma pergunta legítima. Uma pergunta legítima. Ah, Deus, por que, né? Por que assim? Por que não de outra maneira mais simples? E por ser uma pergunta legítima, os próprios autores do Novo Testamento já responderam a ela. Lá em Hebreus 9, 22, sobre este assunto o autor diz: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão. O autor de Hebreus cita a lei para mostrar a necessidade e como o sacrifício de Cristo era superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Então, o que a lei dizia acerca disso? Nós temos Levítico 17:11, que vai dizer: pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. O que a lei está dizendo? Que o sangue é o símbolo da vida.
Quando nosso sangue para de circular no nosso corpo, não há mais vida. Quando o sangue é derramado, sai do corpo, não há mais vida no corpo. Então Deus está dizendo, olha, o símbolo da vida é o sangue. Quando o sangue é derramado, isso é porque a vida foi derramada. A ideia é simplesmente de um sacrifício, não é que no sangue tem algo místico, né? O sangue tem um poder miraculoso, nem nada do tipo. A ideia é de um sacrifício. A ideia é de uma morte violenta. Quando o sangue de um cordeiro era derramado no altar em favor dos pecados de uma pessoa, a ideia ali era de uma vida, no caso ali do animal, que deveria ser sem defeito e sem mácula, um animal inocente, sendo entregue, sacrificada no lugar da pessoa pecadora. Aquele animal assumia a culpa e morria por aquilo. O cordeiro levava a culpa do pecador. Ele assumia o salário do pecado no seu sacrifício. E era desta forma que o perdão era providenciado. No caso do Antigo Testamento, de uma maneira que era temporária e limitada. Porque o animal ele não tinha os requisitos necessários para providenciar um pagamento que tivesse um valor suficiente, um valor que fosse eterno. O animal sacrificado, de acordo com as leis, né, o sacrifício levítico, ele providenciava apenas uma purificação cerimonial ao povo. O que isso significa? Que o sangue do animal morto era a forma de purificar o povo para que ele pudesse adorar a Deus no templo, onde a presença do Senhor estava. Então aquele sangue servia apenas para dar condições a ele cultuar ao Senhor. Era uma purificação apenas cerimonial, não era um sacrifício capaz de resolver o problema da culpa. Eles eram salvos porque matavam animais? Era esse o motivo que eles eram salvos? Não. O sacrifício era apenas cerimonial, porque para ser salvo eles precisavam crer em uma promessa. Qual promessa eles precisavam crer? A promessa de Gênesis 3,15. A promessa da vinda de um Salvador, de um libertador, de um guerreiro ferido que resolveria a questão do pecado de uma vez por todas. Quem seria capaz de oferecer um sacrifício com valor eterno? Quem seria capaz de oferecer um sacrifício que não apenas purificava o corpo de maneira cerimonial, capacitando o povo a adorar a Deus, mas que pudesse livrar a alma do pecador da condenação? Por que nós hoje não sacrificamos animais para adorar a Deus? Porque o Senhor providenciou por meio de Cristo essa purificação, mas não só essa. Em Cristo nós temos um sacrifício capaz de purificar a nossa alma e a nossa culpa. Paulo, em Efésios 1,7, ele diz, nele, ou seja, em Jesus Cristo, temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi por isso, irmãos, que no momento em que João Batista viu o Messias se aproximando, João ali cheio do Espírito Santo, ele afirmou com alegria e entusiasmo, eis o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que nos purifica cerimonialmente? Não, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo removeria o pecado, purificaria o nosso corpo e a nossa alma. Era o sacrifício perfeito que nós tanto precisávamos. Então, por que Jesus teve que morrer? Por que não existia outra forma? Porque Deus, Ele não pode deixar que o pecado fique impune. Se Deus simplesmente declarasse perdão aos pecadores, nesse exato momento Ele deixaria de ser Deus.
Por quê? Porque ele deixaria de ser justo. E é impossível que Deus abandone a sua justiça ou qualquer um dos seus atributos. Louvado seja Deus, porque na sua muita sabedoria, ele providenciou uma maneira de resolver esse dilema. O dilema de pecadores imperfeitos e um Deus santo e perfeito. Como que ele resolve? Ele mesmo envia e ele mesmo sacrifica o Cordeiro perfeito. Aquele que era capaz de carregar a culpa pelos pecados daqueles que nele confiam. Jesus teve que morrer porque é o único que pode carregar a culpa pelos nossos pecados. Ele é o único que pode pagar a penalidade por aquilo que nós cometemos, as transgressões. Então já vimos aqui, irmãos, alguns detalhes sobre este plano para assassinar o Messias. Já conhecemos os envolvidos no crime, já sabemos a forma com que esse crime será praticado. E agora, na parte final, nós veremos os objetivos deste crime. Quais são os interesses por trás deste plano para assassinar o Messias? Haviam vários interessados aqui. Nós já conhecemos os envolvidos, os diversos personagens deste crime. Cada um desses envolvidos tinha o seu próprio objetivo. Começando pelo traidor, Judas Iscariotes. Qual foi o seu objetivo ao trair Jesus? O objetivo dele era poder lucrar de alguma forma com aquela situação. Judas, muito provavelmente, nem imaginou ou nem cogitou na sua mente a possibilidade de que Jesus seria condenado à morte e que seria morto de maneira tão violenta. Provavelmente ele pensou, vou entregar ele para os religiosos e eles vão lá, fazer algo, vou expulsar Jesus, alguma coisa do tipo. Basta nós vermos a reação de Judas depois da morte, da crucificação. Ele foi tomado de culpa e tirou a sua própria vida por isso. O traidor, depois de perceber que Jesus não seria o Messias que ele imaginava, ao perceber que o reino não seria consumado naquele momento da história, tomado pelo seu desejo de riqueza, pelos seus próprios pecados e ambições, ele decidiu lucrar de alguma forma com aquilo ali, foi até os líderes da religião judaica e entregou Jesus lá por 30 moedas de prata. Depois de Judas, o traidor, nós encontramos a elite religiosa do povo judeu, que já há algum tempo havia declarado qual o seu grande objetivo em relação ao ministério de Jesus. Ainda lá no capítulo 12, no texto que nós já analisamos, depois de Cristo ter operado um milagre no sábado, o texto lá nos informa, no verso 14, que os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. O objetivo dos religiosos era só um: calar o Messias, acabar com a sua pregação. Pregação que dizia: arrependam-se porque próximo está o reino dos céus. Na visão deles, matar o pregador era a única maneira de interromper a pregação. A verdade é que havia em Cristo algo muito ameaçador a esses homens. O risco deles perderem o poder e o controle sobre o povo. Os religiosos, ao verem multidões seguindo ao Messias, esses homens, que eram, na verdade, os responsáveis para levar o povo até o Messias, eles, na verdade, se tornaram pedra de tropeço. Questionavam, colocavam dúvidas sobre se Jesus era, de fato, o Messias, e com isso afastavam o povo dele. Esses homens ignoraram os sinais, ignoraram as evidências, fecharam os olhos para a profecia, completamente cegos pela posição e pelo poder que eles exerciam sobre o povo. Era um grupo muito mais político do que religioso. Já os gentios, o terceiro grupo aqui envolvidos neste crime, especialmente os romanos, e especificamente os soldados romanos,
Esses homens eram máquinas de matar, eles eram treinados para isso. Especialistas na arte da tortura. Zombar e açoitar eram coisas corriqueiras para eles. Já os líderes romanos, o caso de maior destaque, obviamente, é o governador Pôncio Pilatos, o objetivo era meramente político. Mesmo diante de um homem claramente inocente, porque ele mesmo reconhece isso durante o processo de julgamento de Cristo, Pilatos foi um grande covarde e manteve uma sentença injusta em prol de manter a ordem na região que ele governava. E aí nos resta apenas o objetivo do último envolvido. Qual o objetivo de Deus com a morte de Jesus? Parte da resposta já foi dada no ponto anterior. Resgatar o seu povo da condenação eterna. O restante, o próprio texto aqui nos diz na parte final do verso 19. Cristo seria entregue aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. A ressurreição do Messias era o fim perfeito do plano redentor. A ressurreição é o brado de vitória sobre a morte. A ressurreição é aquela calmaria que chega depois da tempestade. Jesus está predizendo com detalhes, mais uma vez, reforço, precisos. Ele diz, eu vou morrer. Isso precisa acontecer, é necessário. Mas eu vencerei a morte. Em 3 dias voltarei à vida. Os discípulos devem ter ficado muito alegres aqui. Então a missão é a morte, mas ele vai voltar. Será que isso aconteceu? Mateus suprime essa informação, mas Lucas nos diz. Lá no relato paralelo do evangelista Lucas, ele fala no capítulo 18, verso 34, que depois de ter ouvido essas palavras, eles, os discípulos, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto. E eles não sabiam do que Jesus estava falando. Ou seja, o momento dos discípulos aqui é ainda um momento de imaturidade espiritual. Eles ainda não compreendem essas coisas. Eles não conseguem entender nada daquilo que Jesus está ensinando a eles. Mas então Jesus está ensinando em vão, né? Como se falasse uma porta. Não estou entendendo nada. Irmãos, tudo ao seu tempo. No momento certo, eles vão compreender todas essas coisas. Eles vão lembrar de tudo isso. Se nós estamos aqui hoje, é porque eles entenderam. É porque eles compreenderam. É porque eles aprenderam. E porque Deus os usou de forma grandiosa. Nós vamos focar na questão da ressurreição. O ponto final da missão do ministério terreno de Cristo. Por que ela é tão importante? E aqui eu falo especificamente para nós cristãos. Por que a ressurreição é tão importante para nós? Por vários motivos. O primeiro que a gente poderia destacar é porque a ressurreição é o próprio testemunho do grande poder de Deus. Acreditar na ressurreição é acreditar em Deus. Se Deus realmente existe, e se Deus criou todas as coisas a partir do nada, então ressuscitar alguém dos mortos não deve ser tão difícil para ele. Se nós não cremos na ressurreição, nós estamos afirmando que Deus não tem poder para isso. E se Deus não tem poder de ressuscitar, ele não é um Deus digno da nossa fé e adoração. Só aquele que criou a vida pode devolvê-la depois da morte. Então, ao ressuscitar Cristo dos mortos, Deus nos lembra da sua absoluta soberania e do seu absoluto poder sobre a morte. Deus está nos lembrando de quem Ele é, de que nada é impossível para Ele. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é um testemunho da nossa ressurreição. Essa é uma doutrina básica da fé cristã. Ao contrário das outras religiões, o cristianismo possui um fundador que transcende a morte.
E esse fundador promete que os seus discípulos farão o mesmo. Todas as outras falsas religiões foram fundadas por homens e profetas que o seu fim foi o túmulo. Estão todos lá enterrados. Você conhece o túmulo de Allan Kardec, o túmulo de Ellen White, o túmulo de Maomé, todos estão lá. Como cristão, nós podemos encontrar conforto no fato de que Deus se formou homem, morreu pelos nossos pecados, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso autentica a palavra, autentica tudo aquilo que Jesus falou. O túmulo não pôde segurá-lo. O nosso Salvador, ele vive. Não é um profeta morto. Nós não seguimos alguém que está enterrado. E quando nós falamos da ressurreição, tem um texto-chave na Bíblia, irmãos, que você precisa saber onde fica esse texto. Até porque se em algum momento você se envolve em um debate, quer falar sobre isso com alguém, você tem que saber, que é 1 Coríntios 15. Esse é o capítulo da ressurreição, onde Paulo vai explicar em detalhes a importância disso. Por que é importante que Cristo ressuscitou? Por que Paulo fala isso lá? Porque em Coríntios, muitos não acreditavam na ressurreição. Muitos achavam isso impossível, absurdo, loucura. E nesse capítulo de 1 Coríntios 15, Paulo vai alistar 6 consequências desastrosas para nós se a ressurreição não aconteceu. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, primeiro, pregar sobre Cristo é em vão. Se Jesus não ressuscitou, é em vão falar dele. Não há por que nós pregarmos sobre ele. Depois ele vai dizer que a fé em Cristo é em vão. Como confiar em alguém que disse várias vezes que ele morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia se isso não aconteceu? Nós vamos estar crendo em um mentiroso, em alguém que não tinha controle sobre nada. Depois ele diz, Paulo, no verso 15 desse capítulo, que todas as testemunhas e todos os pregadores da ressurreição são mentirosos. Cada pessoa que testemunhou acerca de ter visto Jesus ressurreto, ou seja, todos os apóstolos, inclusive ele mesmo, e todo aquele que prega sobre esse assunto, eles são, na verdade, mentirosos. E se são mentirosos, não são dignos de serem seguidos, não são dignos de serem ouvidos. Depois ele diz, daí começam as consequências mais trágicas para nós. Se Cristo ressuscitou, Paulo vai dizer no verso 17, então ninguém foi redimido do pecado. Estamos todos condenados. E, consequentemente, todo cristão que morreu no passado, pereceu. Não há esperança. E, por consequência de tudo isso, ele vai dizer que os cristãos, se a ressurreição é falsa, são as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque creem numa mentira. Porque não têm esperança nenhuma. Porque estão seguindo um homem que morreu e que não aconteceu nada daquilo que ele disse que aconteceria. Mas Paulo vai dizer, Cristo ressuscitou. Isso é verdade, ele é a primícia dos que dormem, ele diz. E por que Paulo pode dizer isso? Porque ele é uma testemunha ocular. Ele viu Cristo ressurreto, ele esteve com Jesus ressuscitado. E ele diz, é por isso que eu digo a vocês, tenham a segurança de que um dia vocês também ressuscitarão. E essa esperança, essa segurança, Paulo ainda vai ilustrar com base em uma canção. Ele tece um cântico aqui em 1 Coríntios 15, no verso 55, ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele nos lembra que por sabermos que vamos ser ressuscitados por uma nova vida,
Nós que temos essa certeza de que seremos ressuscitados e viveremos onde de fato nós temos que viver a verdadeira vida, o reino, onde nós receberemos a nossa recompensa, que é fazer parte do reino do Messias, ele diz, desta forma, sofrer perseguição, perigo por causa de Cristo, isso não é nada. Porque você tem a certeza da ressurreição, você pode, assim como Cristo, ou assim como inúmeros mártires da igreja, trocar a sua vida neste mundo, sua vida terrena, por uma vida eterna e que não tem fim. Esse era o combustível deste período da história, onde eles sofriam perseguição, onde corriam risco todos os dias, onde muitos ao longo dos anos se entregaram à morte, sem medo. Leia o livro dos mártires. Cristãos eram jogados em arenas para serem devorados por feras. E antes disso, eles entravam cantando louvores, alegres. Como isso é possível? Vários irmãos, testemunhas desse tipo de coisa, lá mesmo nos estádios, olharam para aquele grupo de pessoas e se interessaram por saber sobre quem era esse que eles seguem, quem é esse que eles cantam louvores. Porque como é possível alguém ir para a morte festejando, cantando cânticos com alegria? Por isso que Tertuliano teceu aquela frase, né, que o sangue dos cristãos era a semente do Evangelho. Quanto mais sangue derramado, mais cristãos brotavam no mundo. Por que eles conseguiam fazer isso? Por causa da esperança da ressurreição. Eles sabiam que no exato segundo que eles fechassem os seus olhos nesse mundo, eles já estariam com Cristo. E lá aguardariam até o dia que seus corpos forem ressuscitados. A ressurreição é a vitória triunfante, a vitória gloriosa para todo crente em Jesus Cristo. Porque Ele morreu, foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E Ele voltará. Os mortos em Cristo vão ser ressuscitados. E aqueles que permanecerem vivos e serem arrebatados vão receber os seus corpos de imediato glorificados, conforme 1 Tessalonicenses 4 nos diz. Então, por que a ressurreição de Cristo é tão importante? E aqui vem o motivo mais especial de todos para nós hoje. Porque a ressurreição demonstra que Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor. Ela prova que Deus tem o poder de nos ressuscitar dos mortos. Ela garante que aqueles que confiam em Cristo não vão permanecer mortos, mas serão ressuscitados à vida eterna. Essa é a nossa abençoada esperança. E quando eu falo esperança, irmãos, é sentido bíblico. Esperança na Bíblia é uma certeza. A gente não sabe a data, mas vai acontecer. É certo. Nós não sabemos o momento, mas é certo que ele ocorrerá. Por isso Cristo foi morto, para nos dar vida. Então, irmãos, depois de termos visto aqui em detalhes acerca deste plano para assassinar o Messias, os envolvidos, a forma e o objetivo do crime, eu quero que você medite por um instante. E aqui eu vou usar novamente 1 Coríntios 15, no verso 3, onde Paulo vai dizer assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que isso significa? Que se Cristo morreu pelos nossos pecados, então isso significa que nós também somos personagens envolvidos nesse assassinato premeditado. Em última instância, foram os nossos pecados que levaram Cristo até a cruz. Então eu convido a você a pensar sobre isso agora. Se você reconhece que o seu pecado é o principal motivo pelo qual Cristo foi crucificado. E se sim, se você crê que este sacrifício de Jesus é completamente suficiente para lhe salvar.
Então pense por um instante nisso e logo depois vamos orar ao Senhor.